Continuando acerca do tema de seguros, falamos da possibilidade de não aceitação da proposta do pretendente a segurado. A seguradora tem 5 dias para manifestar a sua recusa. Não havendo manifestação, a proposta é considerada aceita. Ou seja, no momento da aceitação da proposta, é emitida a apólice. A apólice é o documento que concretiza a aceitação por parte da seguradora. É o contrato que define o bem que está sendo coberto, a importância assegurada, se for o caso, a localização do bem, como, por exemplo, quando se trata de um imóvel, isso vai constar na própria apólice. O período de vigência, prazo mais comum no mercado é de 1 ano. Os riscos assumidos pela seguradora, ou seja, a cobertura, as coberturas que o segurado tem direito, e demais condições do contrato. Já comentamos que essa contratação obrigatoriamente se faz por meio de um corretor de seguros, que tem que ser habilitado junto à SUSEP. Ele necessita fazer uma prova de habilitação e esta prova é aplicada pela Fundação Escola Nacional de Seguros, a FUNENSEG. Então, o corretor de seguros, ele é registrado na SUSEP, mas esse registro só será concedido após a aprovação no exame este aplicado pela Fundação Escola Nacional de Seguros. FUNENSEG. O corretor não pode ter vínculo com seguradora e nem pode aceitar qualquer emprego público. O objetivo da função do corretor é ser o intermediário que defende o interesse do segurado. E o corretor responde civil e criminalmente pelos excessos, pelos prejuízos e ele responde perante os segurados e as seguradoras por erros, imperícias no exercício da sua profissão. Vamos agora comentar com mais detalhes o chamado resseguro, inclusive para diferenciá-lo de uma outra atividade que parece à primeira vista parecida, mas não é, e que é bastante comum de ser perguntado em prova essa diferença. Estamos nos referindo à diferença entre o resseguro e o co-seguro. Já comentamos que o resseguro é chamado no mercado como
seguro do seguro. O resseguro é quando uma seguradora já tinha acatado um determinado risco, já tinha emitido uma determinada apólice. Esta emissão dessa apólice representa um risco para a seguradora, um risco financeiro do ponto de vista da sua capacidade de pagamento, do ponto de vista das suas reservas técnicas. Já falamos em aula anterior, logo no início do nosso curso, sobre reservas técnicas. Daqui a pouco vamos retomar com um pouco mais detalhado este assunto. O importante é saber que, quando a seguradora assume um risco excessivo do ponto de vista financeiro, ela faz um seguro desse risco que ela passou a correr. Ou seja, ela repassa a uma resseguradora parte do prêmio e parte do risco. Então, o resseguro significa a contratação por parte da seguradora junto a uma resseguradora. Relembramos o que comentamos em aula anterior. Até 1996, o resseguro no Brasil era monopólio constitucional do IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Esse monopólio constitucional foi quebrado em 96, entretanto, necessitava de uma lei complementar que regulamentasse este mercado que seria, a partir de então, competitivo. Essa lei complementar só foi votada em 2007. E a partir de 2008, o mercado de resseguros no Brasil deixou de ser monopólio do Instituto de Resseguros do Brasil e passou a ser um mercado competitivo. Várias resseguradoras atuam no mercado brasileiro. O IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, ainda é a maior delas, mas não é mais a única. A seguradora, então, pode escolher entre as diversas resseguradoras atuantes no mercado brasileiro qual aquela que ela melhor considera adequada para contratar o resseguro. Já o cosseguro é diferente. No cosseguro, a apólice é de responsabilidade de várias seguradoras. Um mesmo risco está sendo coberto simultaneamente por várias seguradoras. Por isso é que é co-seguro, é um seguro em conjunto. Normalmente, nestes casos, na prática, você tem uma seguradora líder do conjunto, do bloco, do grupo de seguradoras. Mas o que caracteriza o co-seguro é que as seguradoras entre si dividem o prêmio e o risco. Elas contratam em conjunto. Então, tenha bastante clareza da diferença entre o resseguro e o cosseguro. No resseguro, uma seguradora contrata uma resseguradora para repassar parte do risco que assumiu. No cosseguro, várias seguradoras dividem entre si o prêmio e o risco perante o mesmo segurado. No cosseguro, várias seguradoras atendem o mesmo segurado. No resseguro, uma resseguradora atende uma seguradora. E nós ainda temos uma outra linha, um outro estágio, um outro grau de repasse de riscos, que é a chamada retrocessão. A retrocessão nada mais é do que o resseguro do resseguro.
Na retrocessão, uma resseguradora repassa parte do prêmio e parte do risco que recebeu de uma seguradora para uma outra resseguradora. Então, a retrocessão é uma atividade onde uma resseguradora atende uma outra resseguradora, recebendo desta primeira resseguradora parte do prêmio que recebeu de uma seguradora. Então, vocês vejam que na retrocessão é um repasse em segundo grau. A seguradora repassou para uma resseguradora parte do prêmio e do risco, e esta resseguradora repassou para uma outra resseguradora parte desse percentual de prêmio e risco. Esse segundo repasse chama-se retrocessão.